Pomeranos, a trajetória de um povo. A Pomerânia, ao longo de sua história, foi palco de inúmeras guerras e batalhas travadas pelos povos vizinhos. A partir do século XII, os conflitos se agravaram quando os dinamarqueses avançaram pelo Mar Báltico contra os poloneses que vinham pelo sul da Pomerânia. No século XIV, a peste devastava a Europa. Segundo estimativas, dizimou 1/3 da população pomerana. O impacto que marcou profundamente a história dos pomeranos foi a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu entre 1618 e 1648, travada entre católicos e luteranos. A religião e a política foram os fatores que geraram este conflito. As tropas imperiais confiscaram todas as colheitas e animais para o seu sustento, e as consequências foram rastros de destruição e sofrimento, gerando fome e pobreza por toda a Pomerânia. Alguns anos depois, os suecos, irmãos de fé, desembarcaram suas tropas em terras pomeranas. O que em princípio parecia ser um alívio, logo se tornou um pesadelo. Os suecos agiram da mesma forma que as tropas imperiais. Cobravam o seu sustento da população e levaram a Pomerânia à ruína. Como se isso não bastasse, as tropas imperiais tentaram reconquistar o solo pomerano. Calcula-se que 50% da população pomerana tenha morrido em razão desta guerra. Na segunda metade do século XIX, acontecia a unificação alemã e a população da província Pomerânia continuava em meio à disputa por conquistas territoriais entre a Alemanha e países vizinhos. Nesta mesma época, a Europa passava pelo processo de industrialização e o surgimento da máquina a vapor, que começou a substituir a mão de obra dos pomeranos, que na sua maioria eram diaristas e trabalhavam para grandes latifúndios. A modernização gerou desemprego e miséria, deixando esse povo sem novas perspectivas para a permanência em sua terra natal. Já no Brasil, a preocupação era com o alargamento de suas fronteiras agrícolas, substituindo a mão de obra escrava pelos imigrantes. Surgia daí, para os camponeses europeus, uma oportunidade de construir uma vida melhor, mesmo que fosse em terras distantes do outro lado do oceano.
as guerras, a fome, a miséria e a falta de um pedaço de terra. Talvez pudessem ser estes alguns pensamentos que motivaram os pomeranos a emigrar. Mas nem tudo seria simples como parecia. Muitos não tinham sequer dinheiro para pagar as passagens. O jeito então foi assinar uma dívida de passagem que favorecia o governo imperial brasileiro. Motivados por sonhos e esperanças de ter terra e pão, partiram então rumo à nova terra. Se despedir de parentes e amigos que lá ficaram foi o mesmo que dizer adeus, pois era uma viagem apenas de ida. Não havia mais como voltar. Durante a viagem, que demorava em torno de 2 meses, muitos foram os desafios encontrados, a começar pela comida e a água, que eram de péssima qualidade. Mas nada foi tão chocante quanto ver a morte de parentes e amigos que não resistiam às viagens, sendo lançados ao mar sem um sepultamento digno. A bordo, trouxeram pouca bagagem, mas com certeza na mente muitas dúvidas e incertezas. De qualquer forma, seriam as terras do Espírito Santo a sua eterna morada. A terra natal que ficara para trás estava agora apenas na lembrança. Se valeu a pena deixar a pátria, ainda não se sabia. Só o tempo iria dizer. Os primeiros imigrantes pomeranos chegaram às montanhas de Jequitibá, que para eles logo seriam conhecidas como a Alta Pomerânia. Esse grupo era de 117 imigrantes que partiram do porto de Hamburgo no dia 27 de abril de 1859, a bordo do navio Eleonore. 2 meses depois, chegaram ao Rio de Janeiro. Para continuar a viagem, embarcaram em outro navio para Vitória, onde chegaram em 28 de junho. A maioria chegou entre os anos de 1872 e 1874. Ao todo, mais de 2.300 pessoas. De Vitória, subiam com canoas pelo rio Santa Maria da Vitória até o porto de Cachoeiro, colônia de Santa Leopoldina. Logo que chegaram, foram alojados em barracões, até que puderam seguir viagem para os lotes que lhes foram designados.
A Igreja Luterana também foi de fundamental importância, pois, além de o templo funcionar como escola, prestou assistência médica e social por vários anos, por meio do pastor. Ele era considerado um líder muito respeitado e requisitado para solucionar conflitos familiares e também para consolar nas horas de angústia, além de exercer o papel de professor. A grande fé e o espírito de comunhão dos pomeranos fizeram surgir muitas comunidades e a construção de lindas igrejas, com torres altas e sinos enormes que soam entre vales e montanhas. Música e religião sempre andaram lado a lado na cultura pomerana. Desde a imigração, os primeiros imigrantes trouxeram junto 3 coisas principais: Bíblia, catecismo e inário. Então a questão da música acompanhou já desde o início e marca até hoje, é muito forte isso, né? A questão do canto, mas principalmente também da música tocada, então instrumental. E isso fortalece a religião. O povo pomerano sempre foi muito dedicado à música. É comum a participação de famílias em grupos de canto, de corais e de conjuntos de metais. Dezenas de grupos de metais espalhados pelas comunidades luteranas no Espírito Santo animam os cultos e também se apresentam em festas e eventos. O maior destaque são os encontros realizados anualmente a nível sinodal e nacional. A paixão por estes instrumentos reúne gerações que se dedicam com muita alegria para que essa tradição não se perca. Ainda vários grupos e bandas animam o público tocando músicas tradicionais, se apresentando na região e em vários estados. Os concertinistas também mantêm viva uma grande paixão pela música composta para esse instrumento, que anima os casamentos pomeranos e festivais que atualmente vem crescendo e tendo a participação não só de homens, mas também de mulheres e crianças. O gosto pela concertina começa cedo e une em um só espetáculo várias gerações. A cultura pomerana é lembrada ainda por meio dos grupos de danças folclóricas, que com seus trajes e muita alegria representam as tradições de seu povo dentro e fora do Espírito Santo, apresentando-se em festivais de danças e eventos variados.
Os pomeranos trouxeram consigo várias manifestações culturais e costumes que são mantidos até os dias de hoje. O casamento pomerano é um dos principais exemplos. Os preparativos costumam começar meses antes. Nos primeiros anos da imigração, a noiva usava vestido preto, como era costume na sua terra natal, com o laço verde na cintura e uma grinalda de murta. O preto simbolizava morte social. A separação da noiva de sua família, pois quem se desloca de sua rede de parentesco é a mulher. Tradicionalmente, o convite era feito pelo Hortespira, o convidador, que geralmente é um dos irmãos solteiros da noiva, que saía a cavalo com enfeites de flores e fitas coloridas, levando uma garrafa com cachaça, que também era enfeitada. Quando se aproximava da casa da família a ser convidada, dava o tradicional grito de alerta. Chegando à casa, ele caminhava em círculos pela sala e proferia o convite em forma de versos. Hortespira! Ayo que ela top se arregnou. Vielo o Johanna e a miséria que chuiu meio para a golpe, vai ter drás e tô passiert in der Kirche von beide die Bockes mein. Schwee und Buller war der Schlag, alles war sehr hübsch und schmuck. Kommt alle, groß und klein, vor der Mutter, bleibt kein Toast nicht. Schmückt ihr gut, aber nicht dadurch, weil der Brutlehrer, der wir da hübschste sind. Nun muss ich den Video gehen, ich kann auch sehr fern vom Neuen. Der 30. Oktober wird auf der Autop sein, auf der Torchlichtfest. Antes de prosseguir, um membro da família apanhava uma fita de cetim ou um lenço no baú para pregar às costas do Hortespira, simbolizando que a família havia aceito o convite. E oferecia uma gratificação em dinheiro pelo trabalho. Conforme a quantidade de famílias convidadas, esse trabalho levava em torno de 3 a 4 semanas. Também os convidados colaboravam com a família dos noivos. Era costume ofertar uma galinha e um pote de manteiga para ajudar nos custos da festa. Atualmente, muitos casamentos ainda são realizados de forma tradicional, onde na semana da festa se forma um grande mutirão, incluindo parentes, amigos e vizinhos. Na véspera do casamento, antes do nascer do sol, é erguido um mastro com uma bandeira contendo as letras iniciais dos noivos. À noite, é servida uma janta aos convidados e se realiza o ritual do quebra-louça. Uma senhora da família da noiva ou do noivo atira louças ao chão, fazendo votos de felicidades ao casal. Segundo a tradição, os gritos e o barulho que se segue afugentam os maus espíritos e os cacos trazem sorte para o novo casal. No dia seguinte, acontece a cerimônia religiosa, com a presença de convidados e padrinhos. Logo após, todos seguem com muita animação até o local da festa. Lá é servida uma farta refeição durante todo o dia, e ao cair da noite se inicia a tradicional dança dos noivos,
com todos os convidados, seguido por um animado baile que normalmente só termina ao raiar do dia. Os pomeranos mantêm vivas as tradições, a alegria e a união que se faz presente nos casamentos ao longo de sua história. A influência brasileira na culinária pomerana foi inevitável. De qualquer forma, eles se mantiveram firmes nos seus costumes gastronômicos, apesar de algumas adaptações. Um dos exemplos é o brood, que na Pomerânia era feito à base de centeio. Aqui tiveram que usar o fubá de milho e misturar produtos nativos, como o cará, o inhame e a batata doce. Também foi necessário se adaptar à maneira de fazer o açúcar. Se na Europa ele era extraído da beterraba branca, aqui tiveram que fazê-lo da cana-de-açúcar. Outra adaptação foi o café, que ocupou o lugar do chá à base de centeio e chicória. Fazem parte hoje da culinária pomerana pratos servidos com batata inglesa, batata doce, o aipim socado, a sopa de macarrão, a carne de frango frita ou ensopada, a sopa de pêssego e o arroz doce. Ainda podemos mencionar o bolo ladrão, biscoitos de nata ou polvilho e várias guloseimas preparadas com frutas da região.